Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAL. Estou aqui com o Thiago Prux da Capitalizo e estamos aqui para a gente dar uma conversada sobre qual o número ideal de ações para compor o portfólio do investidor. Essa é uma dúvida aí bastante recorrente, ela vem e vai e a gente vê várias respostas. Então, a ideia é a gente discorrer um pouco sobre esse assunto. Mas antes de começar, né, antes da gente ir para o assunto propriamente dito, quero mostrar para vocês como vocês podem ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Então, basicamente, você entra aqui no site da ZAL Investimentos. Após acessar o site, basta clicar aqui em relatórios grátis. E está aqui, clicando em relatórios grátis, vocês podem escolher o tema de interesse. Então, temos sobre bolsa de valores, renda fixa, fundo de investimento, guia de investimentos e economia. Após clicar aqui em acessar relatórios grátis, vocês colocam o nome, o melhor e-mail, celular e WhatsApp, e vocês vão poder ter acesso a esses relatórios que são atualizados diariamente pela nossa equipe sobre os principais temas de interesse do mercado financeiro. Ok? Deixa eu quebrar o compartilhamento aqui. Fechou. Então, vamos ao assunto propriamente dito. Quantas ações devem ser utilizadas na composição de um portfólio? Olha, gente, aqui eu acho que esse é um tema aí bastante, não vou dizer polêmico, mas ele é bastante aberto, né? De forma geral, a gente aqui no escritório trabalha aí com a linha que uma carteira balanceada deveria ter entre 8 a 12 ativos, sendo que no limite da honra, né, falando assim, a gente deveria chegar aí próximo, no máximo, em torno de 20 ativos, mais do que 20 ativos, já começa a ficar bastante complexo, né? Acho que o principal ponto que a gente tem que enxergar aqui são três, na verdade. O primeiro deles é com relação ao propósito da diversificação, né? Então, a ideia da diversificação é o quê? É inserir um ativo para desconcentrar o risco. Quando a gente começa... Se a gente tem um ativo, a gente tem 100% do risco. Se a gente insere um ativo adicional, a gente divide o risco em 50%. Quando a gente começa a ir além de 20 ativos, cada ativo novo que a gente insere, na verdade, ele agrega muito pouco em termos de diversificação de risco. Então, a gente começa a ter que agregar muitos ativos para pulverizar muito pouco o risco do investidor. Eu acho que esse daqui é o principal ponto, ou seja, se a gente começa a diversificar demais a carteira, vai chegar uma hora que a gente vai começar a inserir ativo e simplesmente não vai fazer diferença nenhuma aí na diluição do risco do portfólio. Não sei, Tiago, o que vocês aí na Capitalizo acham, julgam que seria ideal nesse sentido? Na verdade, assim, é bem comum isso. Eu lembro quando eu era assessor também. O investidor ele tem, entre aspas, uma mania de concentração de carteira, né? Na verdade, sempre quando a gente fala de diversificação, a gente fala a respeito de cuidado para não pulverizar, né? Para não ter 60 ativos na carteira, que eu também a gente concorda que não faz sentido. Mas o problema é o contrário, né? As pessoas tendem a concentrar demais. Então é muito normal o pessoal encaminha carteira de investimentos, tem 4 ações, 3 ações, 6 ações. E a questão, como diria já o Markowitz, né, que a diversificação é o último almoço grátis que a gente tem no mercado, né? E a questão de diversificar nos protege contra os nossos erros, porque invariavelmente o investidor ele vai errar, né? E uma coisa é a gente errar numa carteira que tem 15 ativos, numa carteira que tem 20 ativos ou tem 10 ativos, e outra coisa é errar numa carteira que tem um ativo só, né? E não existe, mesmo para o investidor de longo prazo, não existe nenhuma empresa que não vai dar problema e a empresa pode passar durante muito tempo tendo problemas, né? A gente pega o caso aí da Ambev, que é uma empresa bastante conhecida, que os problemas vão se acumulando e quando a gente vê, passa 4 anos, 5 anos, 6 anos, a ação está num movimento lateral, por exemplo. Isso já aconteceu com todas. Eu já vi acontecer com Itaú, já vi acontecer com Renner, já vi acontecer com VEG, independentemente
da qualidade do ativo, chega um determinado momento que ele pode entrar nessa tendência lateral por acumular problemas, né? Fora que pode acontecer algum problema que não seja reversível ou demorar muito mais tempo ainda para recuperar, né? A gente pega empresas como, por exemplo, do setor de siderurgia, que estão longe ainda de alcançar o que estava lá em 2008, por exemplo, né? E hoje muita gente vai dizer, eu não teria ações de siderurgia. Lá em 2007 era meio lógico ter siderurgia na carteira, né? Ter ativo de valor em 2007 é ter tecnologia hoje na carteira, né? Isso aí, né? Ter Cielo a 2012, 2013 fazia todo sentido. Talvez hoje não faça tanto. Claro que o investidor ele consegue sair em alguns determinados movimentos, né? A própria Cielo foi um caso, a empresa já vinha há muito tempo dando sinais claros de que ia ser um negócio diferente do que era antes, mas tem aquele investidor que não vai sair da posição, né? E justamente para esse investidor, a diversificação protege, né? Não contra a baixa, né, pessoal? Porque como a gente viu agora em março, quase todo mundo caiu ao mesmo tempo, né? Mas aí tem um ponto agora, já que a gente abordou o outro lado da diversificação, né? Tu incorreu no risco sistêmico e não no risco. Isso aí. Acho muito interessante esse exemplo que tu usou da Ambev, desculpa. Mas eu lembro que em 2013 a gente estava indo na Ambev, que a gente atendia alguns executivos de lá em Porto Alegre, né? E a gente estava indo no escritório deles e eu estava indo conversando com outro assessor na época e ele conversou comigo, ele, poxa, esses caras aí, porque a ação tinha recém subido 1.500%, né? Tava no ápice, né? Foi 2013, 2014, naquela época, não lembro exatamente. Aí ele falou, poxa, o cara que comprou todo o patrimônio, parte relevante, Ambev, o cara é um gênio. Aí eu falei pro cara, o cara não é um gênio, né? Ele, não, ele falou, não estou falando dessas pessoas que compraram por sorte, ou eu tô falando daquele cara que estudou o case da empresa e comprou, fez concentração e ganhou. Eu falei, não, o cara pode ser um gênio analisando ativos, analisando balanço. Agora, o cara, ele é péssimo gerindo risco, né? E no longo prazo não basta tu escolher o ativo bom, tu tem que gerir o risco. Se o cara montar uma carteira com 7, 8 ativos e essa composição entregar 1.500% em 10 anos, esse cara é um gênio. Agora, caso contrário, esse cara, na verdade, ele correu risco demais. E foi muito interessante porque foi muito perto do high que a gente teve essa conversa. Eu não sabia, tá, gente? Só que em seguida começou aquele negócio do imposto novo sobre bebidas frias. E a empresa foi impactada, aí ela se recuperou, acho que teve mais uns meses ou até um ano que ela subiu bom, 2013, 2014 para baixo, a gente vê, né? A gente estava nos patamares de 2012, 2013, e isso pré-coronavírus, né? Não, e uma coisa é falar assim, na teoria, né? A gente pode fazer esse vídeo daqui a 10 anos de novo e mostrar, nossa, a Ambev já subiu 2.000% desde lá de 2020, quando a gente fez o vídeo. Agora, na prática, ninguém aguenta ter uma ação só na carteira e ver aquela ação sem subir ou cair 4, 5 anos seguidos. É complexo isso psicologicamente. Não tem necessidade de alguém passar por isso, né? É E verdade. eu acho até bacana, eu até vou mostrar aqui, Flávio, deixa eu compartilhar, porque eu acho que essa questão da gente pegar também as. Não precisa nem compartilhar. Deixa eu só botar. Tu não vai ver, mas eu vou botar essa tabela aqui, ó. E o que tem nessa tabela, pessoal? Aqui tem essa questão de como é importante a questão da diversificação, tá? Eu peguei algumas ações aqui que estavam com baixa forte no ano. Por exemplo, IRB chegou a cair 81% no ano. Time for Fun 75%, CVC 71%, Azul 74%. Porque a questão não é da ação cair, né? Porque, como o Flávio comentou em relação a essa questão do risco sistêmico ali em março, praticamente todas as ações caíram. A questão é a ação cair com a empresa perdendo o fundamento, ou tendo uma probabilidade grande da empresa perder o fundamento. A gente pega as empresas do setor aéreo, já estava complicado, agora com essa crise fica mais complicado ainda. Então, quando nós temos uma ação
e a ação cai 80%, a gente vai perder 80%, como o Flávio comentou. Agora vamos pegar aqui no exemplo de uma carteira que nós temos 20 ativos. Se um ativo zerar de um dia para o outro, não tem como isso acontecer, mas zerou, né? Perdi um ativo, Tem, é improvável, é uma cara improvável. Mas que pode aqui, acontecer. quanto eu vou perder no total da minha carteira? Eu vou ter um impacto de 5%. Então, mesmo se eu tivesse escolhido mal ali, tivesse colocado o IRB na minha carteira na máxima e ele tivesse caído 81%, o impacto da minha carteira seria com um pouco mais de 4%, né? Eu não vou ficar fora do jogo porque eu perdi 4%. Então, essa é a questão bacana da diversificação. Né? E um outro mito também que o pessoal comenta é porque tem muita gente que tem a impressão que se a carteira não tiver concentrada, não dá para ganhar dinheiro. E Não, também não é não, verdade, né? o ponto principal é sobrevivência, o É mercado financeiro. sobrevivência. Sobrevivência. Se tu tá no jogo, tu sempre pode ganhar no dia de amanhã. Acho que as pessoas têm uma questão muito forte do enriquecimento rápido no curto prazo, e isso pode ser extremamente lesivo, porque vira quase que vira um jogo sem consistência. Então, cara, isso daqui. Eu acho que nenhum dos extremos é bom. Um investidor que concentra, nem um investidor que super pulveriza o patrimônio. E a gente ainda vê alguns casos que são mais bizarros até, que é o quê? A gente brinca, é a carteira cemitério, né? Então, o investidor, ele compra um monte de ativos e porque quando tu super pulveriza teu patrimônio, tu dificilmente tem condições de acompanhar tudo que tu tá comprando. Tanto que eu lembro que eu estava conversando com um cliente nosso esses tempos e ele tinha 49 ativos na carteira. Eu ainda brinquei, poxa, tu é o Bova, é o senhor Bova, né? O cara ele acha que é o Ibovespa, mas brincando, por óbvio, né? Só que uma coisa. E realmente ele parecia muito Ibovespa, por quê? Porque ele tinha 49 papéis, só que ele não conseguia acompanhar todos. Então ele eventualmente ia se apaixonando por papéis diferentes e ele ia criando concentração nesses papéis. Então ele estava super pulverizado e ao mesmo tempo que ele estava super pulverizado, ele tinha 3, 4 papéis que ele estava super concentrado. Ou seja, ele tinha o lado ruim da super pulverização, que é o que ele não conseguia acompanhar tudo, e ao mesmo tempo ele estava super concentrado em 3, 4 papéis. Ou seja, se aqueles 3, 4 papéis desse errado, aquela diversificação dele não ia servir de nada, né? Então ele ficou mais ainda parecido com o Ibovespa, né? Que se tu tirar bancos, minério, petróleo e Ambev, foi metade do índice, né? É. Então acho bem complicado a gente ter eventos como esse. Acho que as pessoas, elas ou ela é uma coisa muito engraçada, ou elas super pulverizam o patrimônio, cara, se é para super pulverizar, muitas vezes é mais fácil comprar Bova 11, porque tu tá praticamente correndo risco sistêmico, e se tu não pulveriza, tu tem o risco de ruína, né? Então é muito complicado, desculpa, é muito comum tu encontrar os dois extremos, É. sendo que o caminho do meio seria o mais normal, digamos, mais tecnicamente aceitável. O que a gente comenta aqui é hoje, né, pela quantidade de ativos bons que tem, né, e a questão da gente conseguir diversificar com ações, com fundos imobiliários, renda fixa, ter uma carteira mais diversificada, a gente entende que seja ideal, sim, pelo menos um investidor pensar de 10 a 20 ativos, né, pelo menos 10 ativos, tá, para ter no máximo 10% num ativo só. Mas também o investidor não precisa ter pressa para fazer essa diversificação, né? Ele pode pensar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, ter uma carteira mais diversificada, até porque no meio do caminho podem aparecendo outras oportunidades. Então eu posso iniciar uma carteira com uma ação, não tem problema nenhum. E de cada 3 meses colocar um ativo novo, começar uma carteira com 10 ações, e aí, uma vez por ano, colocar um ativo novo na carteira, o investidor, quando ele vai ver, ele vai estar com uma carteira com 15, com 20 ativos, já vai estar bem diversificada. Mas o que a gente comenta sempre é esses dois cuidados. É cuidado para não pulverizar demais e não ter controle de nada, não saber o que está acontecendo na carteira, e especialmente cuidar também para não concentrar, para não ter esse risco de ruína aí que o Flávio comentou. Né?
É isso aí. Perfeito, pessoal. Bom, então, temos mais considerações, Thiago? Não, não, acho que tá bom, né? Maravilha, então. Bom, pessoal, então agradeço a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo e de seguir a gente aqui no canal. Ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos. Um abraço, até mais.